Commissioner, thank you. Now for the EPP for 2 minutes, Mr. Faria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, é graças ao risco que a Europa tem uma das mais extensas bases de dados químicas do mundo. Mas o progresso dos últimos 10 anos não tem sido rápido nem transparente o suficiente. E os desafios que tínhamos em 2009 na avaliação dos 2 anos de abertura da agência são os mesmos que temos hoje. Veja-se, aliás, que das 40 mil submissões de registro, apenas 4 terão sido rejeitadas, o que é muito menos do que as rejeições antes da implementação do RIS. É claro que temos que ter em linha de conta que a ECA só tem de fazer verificações de seguimento em cerca de 5% dos dossiês. Sim, só em 5%. A Comissão pensará que o procedimento RIS é um sucesso, o que impõe barreiras à entrada através dos requisitos de acesso ao mercado. E daí que só haja 4 rejeições. Mas não. Da avaliação conduzida pelo Instituto Federal Alemão de Avaliação do Risco e pela Agência do Ambiente Alemã, concluiu-se que o número de substâncias conformes nunca ultrapassou os 50% nos critérios de degradação biótica e abiótica, de bioacumulação e de ecotoxicidade. Mas a avaliação deste Instituto considerou que os requisitos padrão não estão bem aplicados nos dossiês por usarem dados experimentais ou dados paralelos ou não apresentarem justificação cabal para a ausência de dados. Os produtos químicos têm de ser levados mais a sério e cabe à ECA a maior responsabilização pela avaliação que faz. 1/3 dos produtos químicos de grande volume fabricados ou importados na União desde 2010 não cumprem as regras destinadas a proteger a saúde e o ambiente. Estamos a falar de substâncias mutagénicas com toxicidade ambiental que afetam a biodiversidade e com toxicidade humana que podem induzir problemas de saúde como doenças metabólicas, oncológicas e endócrinas. A Comissão sabe certamente que há outros químicos perigosos que usamos regularmente com uma malha legal muito mais apertada, os medicamentos, mas aqui a colaboração entre os Estados-membros é muito maior. A regulação não tem de ser a mesma para produtos químicos e farmacêuticos, mas para defender a saúde pública. Precisamos de agências europeias que possam agir enquanto autoridades competentes e que sejam impermeáveis aos interesses da autorregulação do mercado. Muito obrigado. Thank you, Mr. Faria. Now for the S&D Group for 1 minute and a half, Mr. Zorrinho. Segundo um estudo recentemente publicado pela Agência Alemã do Ambiente, desde 2010 que 1/3 dos químicos produzidos ou importados para a União Europeia violam as normas europeias destinadas a proteger a saúde pública ou o meio ambiente. Apenas 31% dos químicos investigados foram declarados como legalmente conformes. Muitas empresas estão, por isso,